Mas hoje eu quero tratar dessa mulher, a rainha Esther. Esse texto que foi lido no capítulo 4. Mas eu quero vislumbrar com vocês algo que eu acho tremendo nesse livro. Queridos, uma coisa que eu vou falar com vocês, não esqueço. Tem 15 anos que eu lido com sequelas do câncer. E uma das sequelas se tornou espinho na minha carne, que é a dor. Eu sinto dor 24 horas. A Valéria sabe. Algumas pessoas aqui já sabem disso. Não teve um dia nesses 15 anos que eu não tenha dormido com dor e acordado sem ela. É subhumano viver assim. Se não fosse pela graça de Deus, sustentadora, eu não estava aqui mais. Eu já tinha partido desse mundo. Porque é impossível viver assim. Mas quando é de Deus, quando é permissão de Deus, o nosso Pai, Ele não nos permite viver adversidade nenhuma, sem que antes Ele não providencie toda a condição que o filho precisa para vencer. A dor na minha vida é um espinho na carne. Ela tem me ensinado que a graça dele me basta. Depois eu fui muito confortada em saber que o nosso Jesus Cristo, como todos sabem, foi homem de dores. Mas lá em Hebreus 5 fala que o nosso Senhor Jesus, como homem, sendo homem, ele, através da dor que sofreu, aprendeu a obedecer o Pai. Então eu aprendi que a dor também tem um propósito. Está atrelada à obediência. E Jesus não precisava aprender nada. Mas ele passou por isso para nos ensinar. Que Deus não desperdiça nada. Nem dor e nem sofrimento. É através das provações. Alegrai-vos quando passardes por muitas provações, como diz Tiago. Porque a prova da vossa fé vai produzir paciência. E é isso que Deus tem produzido na minha vida. É isso que esse espinho na carne tem feito na minha vida. É o mecanismo de Deus. E Ele me sustenta. Ele tem nos sustentado. Através dessa dor, muitos estão sendo consolados que têm dor crônica. E sabe o quanto é difícil lidar com dores. Mas é a graça de Deus, queridos. Sem o Espírito Santo não tem jeito. A dor abate, a dor deprime, a dor oprime, a dor angustia, a dor te faz desistir. Se você está nesse contexto, se encha do Espírito Santo de Deus. Só Ele, somente o Espírito de Deus, para te consolar, para te fortalecer, até que o propósito de Deus seja cumprido através da dor e do sofrimento que você está vivendo. Somente pelo Espírito de Deus. Mas como eu dou muito trabalho para Deus, sou muito trabalhosa, muito custosa, ele sabe muito bem, eu também sei, que essa verdade já veio à tona. Deus coloca as minhas verdades diante de mim para eu lidar com elas, e é por isso que eu estou sendo curada a cada dia. Que verdade é para ser enfrentada. Ele sabe, e agora eu sei também, que com dor eu não pregaria. Eu ia dar pretexto para Deus. Eu ia dizer que eu não podia ir, por causa da dor. Então, quando eu estou pregando, Ele tira a dor. Não tem jeito, queridos. Quando Deus te chama, ou você obedece, ou você obedece. Porque se não obedecermos, Ele permite também. Você vai dar voltas e voltas. Mas Ele vai voltar. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Mas vamos ser menos trabalhosos. Vamos ser menos custosos para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida através dela. Porque Ele tem propósito na sua vida. Olha essa mulher aqui. Olha essa história. Eu olho para o livro de Esther, eu me arrepio. Porque esse livro não fala de Deus. Se você nunca leu um livro na Bíblia, leia pelo menos Esther. Ele é pequenininho. Você não vai ver o nome de Deus nele. Mas do primeiro versículo até o último, você vai ver a soberania de Deus sobre um povo dele. O nome dele não é mencionado nessa história, mas ele está movendo toda a história. Ele não perde o controle de nada. Talvez você ache que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, mas Ele está no controle de tudo.
Ele não perde o governo. Tudo está sobre as suas mãos. Ele é Deus. Ele é Deus, queridos. O rei Assuero, rei da Pérsia, rei de 127 províncias, da Índia à Etiópia. Pensa no poderio desse reinado. Um homem poderoso, 127 príncipes sob o seu governo. E ele resolveu dar uma festa que durou 180 dias, com bebida, vinho à reveria. E ele mostrou a glória, os tesouros, o poder dele para todos os príncipes, o qual ele governava. Casado com uma mulher chamada Vasti, rainha Vasti. A Vasti também resolveu dar uma festa para as mulheres do reino. No final da última semana da festa do rei Assuero, o rei Assuero, já alegre pelo vinho, manda chamar a rainha Vasti para apresentar ela. E que ela viesse vestida, deslumbrante, com a coroa, porque ele queria mostrar a beleza dela, porque ela era uma mulher formosa. Então os eunucos do rei foram buscar Vasti. E Vasti disse que não iria. O rei ficou enfurecido com essa mulher. E os conselheiros do rei falou que ele não podia aceitar isso. Porque senão depois as mulheres de todos aqueles príncipes iam começar a serem submissas aos seus maridos. Então pediram para que o rei fizesse um decreto. Porque aquilo que o rei decreta, o decreto é irrevogável. Isso aponta para o nosso Deus, querido. Nosso Deus é um rei também de decretos. E aquilo que ele decretou na sua palavra, os princípios dele, são irrevogáveis. A igreja tem se perdido na religiosidade, achando que Deus está aprovando a conduta dela, na desobediência de princípios. Deus não está aprovando a conduta da igreja, não. A sua religiosidade não vale nada para Deus, se os princípios dele não estiverem sendo obedecidos. Há princípios da palavra de Deus. E Deus fez isso por nosso bem. E debaixo da obediência há bênçãos. Se ouvires a minha voz e me obedeceres, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas é na obediência. Então o rei decretou que nenhuma mulher poderia fazer isso. Que ela seria deportada, que ela seria retirada da sua função, do seu casamento. E assim foi com Vasti. Ela perdeu a coroa. Passou um tempo, o rei Assuero deu saudade dela. Se lembrou dela. Aí os jovens, que serviam aquele rei, sugeriu para que ele encontrasse uma nova esposa. Então saiu-se a notícia que o rei ia escolher uma esposa. Então todas as moças virgens belas da Pérsia, da Medo-Persa, de todas as províncias, teriam que ser trazidas para o palácio. E no meio delas veio Hadassa, Esther. O povo judeu estava ali exilado, quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, foi também preso, foi também capturado pelo rei Assuero. Então, os judeus, havia ali uma comunidade de judeus. Hadassa havia perdido o pai e a mãe. Quem criou Hadassa foi o seu tio, primo, seu primo Mardoqueu. Costumam dizer tio primo, mas é mais, ele é primo pai. Ele foi pai de Hadassa. Mardoqueu educou ela. Mas ela foi no meio daquelas mulheres. Mardoqueu pediu para que ela não falasse que ela era judia. Que guardasse esse segredo, que era um povo subjugado. Elas passaram um ano sendo preparadas para o rei. Um ano no meio de muitas mirras, óleos, especiarias, sendo preparadas. Até que todos adentraram na presença do rei. E ele só se agradou de Esther. E escolheu Esther. Eu estou contando essa história para vocês para apontar para a soberania de Deus. Deus está na história o tempo todo. Porque Ele é o Deus do antes. Ele sabe antes. Então Ele provê antes. Ele providencia tudo antes, querido.
Tudo estava sendo providenciado por ele, porque ele já sabia o que viria antes. Ele sabe tudo da sua vida. Ele não perdeu o controle da tua vida. Não tire os olhos do céu. Tire os olhos das circunstâncias. Enfim, estava tudo muito bem. Esther foi escolhida e feita rainha da Pérsia. O rei amava muito Esther. E Mardoqueu vivia sempre por ali no pátio. Um dia Mardoqueu escutou 2 eunucos do rei tramando contra a vida dele. Esses 2 eunucos iam matá-lo. Mardoqueu contou para Esther, e a rainha Esther contou para o rei Assuero. Mardoqueu salvou a vida do rei Assuero. Então o rei Assuero mandou enforcar os 2 eunucos. A vida dele foi salva. No meio dessa história, tinha Amã. E Assuero fez de Amã o segundo depois dele no reinado, acima de todos os príncipes. E Amã, muito soberbo, muito vaidoso, quando ele passava, passeava pela Pérsia ali, por Suzã, todos se ajoelhavam perante Amã, menos Mardoqueu. Porque Mardoqueu só se prostrava diante de Deus. Mardoqueu não fazia concessões. Mardoqueu não tinha medo. Amã estava ficando furioso com aquilo. Toda vez que ele passava por fora do palácio, com as suas roupas reais, todos se ajoelhavam, se prostravam, menos Mardoqueu. Um dia ele chegou em casa, falou com a sua esposa, Zera, com seus filhos. Ele tinha tudo, ele estava muito feliz com tudo que o rei deu a ele, com a colocação que o rei o honrou. Mas ele não conseguia estar feliz. A felicidade dele não estava completa por causa de Mardoqueu. Então a esposa daquele homem maligna falou com ele assim: faz uma forca, enforca Mardoqueu, acaba com esse problema. Só que ele quis mais. Envenenado pelo ódio, pela raiva e por Satanás, impelido pelo próprio diabo. Até o diabo é um cão na coleira de Deus. Como diz alguns pastores que eu gosto muito, Augusto Nicodemos, ele fala que é o diabo de Deus. O diabo obedece a Deus. O diabo só vai até onde Deus permite ele ir. E na vida daqueles que são santos, lavados com o sangue de Jesus, o diabo não toca. Na vida de quem nasceu de novo, o diabo não toca. Aí eu tenho aquela história, mas Maristela, crente pode ficar possesso? Pastor pode ficar possesso? Pode. Mas quem nasceu de novo, não. Aquele que converteu, não. Crente, pastor, pregador, missionário, cantor, pode, ué. Se a casa estiver vazia, é dele. Mateus 12. Mas aquele que nasceu de novo, o maligno não toca, querido. Está selado com o selo do Espírito Santo de Deus. Que confusão é essa, igreja? Eu vejo crente fazendo curso de crentes possessos, pelo amor de Deus. Pode ser evangélico, crente, católico, espírita, pode ficar possesso sim. Mas entenda bem uma coisa. O Filho de Deus, convertido, nascido de Deus, não. Amém, igreja? Amém. Então aquele homem construiu a forca. Só que ele quis mais. Ele quis que todo o povo judeu fosse destruído. Então ele chegou perto do rei Assuero, dissimulado, persuasivo, e falou assim: rei, tem um povo aqui em Suzã, em todas as 127 províncias espalhado, que não obedece o rei, que não obedece os seus decretos. Era mentira. Eles só não adoravam outro Deus. E o rei Assuero deu ouvidos àquele homem. E falou com eles assim: olha, toma o meu anel, Amã, e faça o que você quiser desse povo. Ele falou assim: eu quero que esse povo seja exterminado. Ele, faça como você quiser. Então saiu a notícia por toda
toda a peça medo-persa, da Índia até a Etiópia, que os judeus, no dia tal, na hora tal, seriam exterminados da face da terra. E assim o diabo quer fazer desde que ele é diabo. Destruir o povo de Deus. Ele não brinca de ser diabo. Quanto mais agora, igreja, Apocalipse 12. Ai daqueles que moram na terra. Porque o diabo desceu até vós com muita fúria. Porque lhe resta pouco tempo. Acorda, igreja. Desde sempre o diabo quer destruir o povo de Deus. E ele tem conseguido fazer isso dentro das nossas casas, debaixo dos nossos narizes. Estamos dormindo como igreja, inerte, num tempo de guerra, num tempo que é para marchar, que é para lutar. Essa história tem tudo a ver com a igreja do Senhor nessa hora. O povo de Deus estava diante de um grave extermínio. Eles seriam exterminados. Mardoqueu se rasga, coloca panos de saco e começa a clamar pelas ruas de Suzã, em choro, em clamor, em oração. E todo o povo judeu chorava, clamava, porque eles não teriam chance de se salvar. Mas Deus estava trabalhando a favor deles. Em nenhum momento Deus baixou a sua mão sobre aquele povo. Foi nessa hora que Mardoqueu chegou lá nos portões, porque ele não poderia entrar com roupas de saco. Quando Esther ficou sabendo que ele estava daquele jeito, mandou vestes para ele. Ele falou, não quero, fala com ela. Fala com ela o que está acontecendo. Que o povo judeu será exterminado. Foi nessa hora que Esther estava diante de um extermínio grave. E ela teria que tomar uma posição, porque estava nas mãos daquela mulher a salvação e o livramento daquele povo. Mas tinha um extermínio que Esther tinha que passar por ele, porque ninguém nasce corajoso e temente. Isso é um processo. E é a dor e o sofrimento que forja isso em nós. Queridos, tem 3 formas de Deus forjar Cristo em nós. Porque a missão de Deus na sua vida, você pode perguntar, missionária, qual que é a missão de Deus na minha vida? Formar Cristo em você. Fazer você imagem e semelhança de Cristo nessa terra. De fazer um Cristo nessa terra. O que é Cristo? Oferta para este mundo. Oferta para a sua casa. Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque ele se ofertou por nós. Ele abriu mão dos seus direitos para partilhar direitos com quem não merecia direito algum, eu e você. Essa é a chamada de cada filho e filha de Deus. Este é o Evangelho de Cristo. Até que Cristo seja formado em vós. Essa é a missão do Pai, de tornar uma filha, um filho, um cidadão do céu vivendo na terra, como um cidadão do céu, sabendo que não é deste lugar, é peregrino nessa terra. E a igreja está presa em coisas terrenas e carnais, temporais. O diabo está distraindo a igreja com aquilo que é terreno, com aquilo que vai ficar, coisa que a traça corrói. Que o ladrão rouba e que enferruja. Deus quer nos tratar, nos ensinar coisas eternas, valores que são eternos. Sou uma mente de Cristo, sou uma mente transformada. Por isso que é necessário nascer de novo, igreja. Nós somos um carro que deu perda total. O pecado teve um impacto devastador na nossa alma. A alma, o que é a alma? O que é a alma? A alma é você. É aquilo que você pensa, é aquilo que você sente, seus afetos, é aquilo que você faz, a sua conduta. O pecado impactou, trouxe um impacto devastador na alma do homem. Tudo foi corrompido pelo pecado. Os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua conduta. Por isso que não há um justo sequer, não há ninguém bom aqui
ficha limpa aqui, a começar por mim, queridos. Se não é Cristo em nós, nós somos perversos, somos miseráveis. Não te auto-sabote, pensando que é alguma coisa. É necessário nascer de novo. Só a mente de Cristo, só com a mente de Cristo, seus pensamentos vão ser curados, os seus sentimentos serão curados e a sua conduta será curada. Você será conduzido pelo Espírito Santo. Não pense que quando você acerta em alguma coisa que agrada a Deus, foi você não, amado. Foi o Espírito Santo em você. Eu li uma citação de um reformador, ele dizendo que se o Espírito Santo for tirado da terra, muita gente não vai perceber. Muitas igrejas vão continuar com seus eventos, entretenimentos e seus cultos. Porque o Espírito Santo não está mais nela. É aquele Jesus lá da porta de Laodiceia. Jesus da porta da igreja, batendo para entrar, porque ele não estava dentro dela mais. Nós estamos vivendo essa igreja morna, morna. Não se importa com pecado. Pecado é relativo, é subjetivo. O que é pecado para mim não é pecado para você. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês que Deus tem me ensinado, muito profundo. Pecado não são só obras da carne, não. Pecado não são só delitos morais, não. Porque o religioso é assim, igual o jovem rico. Eu honro pai e mãe, eu não dou falso testemunho, eu não roubo, eu não sou maledicente, eu sou bonzinho. Então eu mereço a vida eterna. Mas a vida eterna não tem nada a ver com merecimento. Não teve participação nenhuma nossa naquela cruz, querido. Não é mérito seu. Você vai chegar no céu com uma consciência só, sabendo que merecia o inferno. Nós somos salvos e temos que ter essa consciência que merecemos o inferno. E vamos continuar merecendo o inferno. Porque a salvação não é um helicóptero passando sobre o mar e você se afogando nele, pedindo socorro para jogar uma boia. Que quando eu era criança eu aprendi assim. Quando eu era adolescente de escola dominical, me ensinaram isso. Que era uma boia e eu agarrava nela. Eu escolhi agarrar ou não e segurar na boia para ser salvo. Não, amados. Salvação é um mergulhador que foi lá no fundo do oceano e pegou você morto lá dentro e te trouxe de volta à vida. Salvação é isso, você não participou. Então religioso, eu não bebo, não adultero, não faço nada. E Jesus vai e fala para aquele jovem rico, crente. Então vende tudo que você tem. Porque Jesus identificou, o problema não é o dinheiro, querido. Não tem problema ter dinheiro, o problema é o dinheiro de ter. O problema é o dinheiro de ter. E o dinheiro tinha o coração daquele jovem. Ele fazia tudo, mas ele não amava Deus em primeiro lugar. Ele amava o ventre dele. Ele amava o dinheiro dele. Então, querido, para nós é impossível ser salvo. Como Pedro fala, mas se ele foi reprovado, e nós? Aí Jesus responde para ele, Pedro, para vocês é impossível, mas para Deus tudo é possível. É possível, querido. É possível você nascer de novo. Porque se o Espírito Santo está trazendo arrependimento no teu coração essa noite, você pode ser 30 anos crente, 40 anos membro, ter descido às águas, ter ministério, cantar, pregar, e não ter nascido de novo, e hoje ser um dia de salvação para a sua vida. É possível, queridos. Nós temos visto isso. O Senhor tem nos dado, e o Senhor nos mostrou isso, a mim e o Ares, porque nós questionamos isso ao Senhor. Porque nós pensamos que nosso chamado de missões era pregar para um povo perseguido, onde o evangelho não poderia ser pregado em outra terra longínqua. Porque esse eu achei que era o meu chamado desde os 12 anos. E eu sonhei com isso. Fiz planos para Jocum. E de repente estou pregando, na maioria das vezes, para crente. Igreja de crente. E a gente prega em todas. Neopentecostais, pentecostais, brasileiras, tradicionais, reformadas, paróquias católicas. Com Deus tem isso não. A gente entra em qualquer lugar para pregar o evangelho é livre. Ele não tem placa. Ele salva o pecador. Ele é poderoso para salvar gentio e judeu. E nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque o justo viverá da fé. Só que Deus nos mostra
Que Ele tem nos dado um povo não alcançado. Não é nas terras longínquas, não. É dentro das igrejas evangélicas. Há um povo não alcançado. Que o Evangelho não entrou. Só arranhou a mente. Não transformou. Tem muito milagre para contar. Tem muita experiência para contar. Mas experiência não te salva. Milagre não te transforma. Milagre não morreu na cruz por você. É isso que Deus faz, queridos. Olha o exemplo aqui dos 10 leprosos. Eu gosto muito desse exemplo. O As fez um sinal para mim, me lembrou ali. Jesus curou 10 leprosos. Vocês lembram disso? Quantos foram abençoados, igreja? Um só. O irmão acertou. Um só. Não confunda bênção com dádiva. Benefício que Deus te dá. Bênção não é aquilo que você tem. Bênção é quem você se torna quando você conhece Cristo. Se Deus é abençoador, quando nos aproximamos dele pela fé de relacionamento, nós nos tornamos o quê? Abençoadores dos nossos irmãos. O Evangelho é isso, querido. Não é sobre você. Não é só sobre seus sonhos, seus planos, sua conquista. Esse Evangelho da teologia da prosperidade. Do potencial que está dentro de você. Que você não é cauda, você é cabeça. Essa palhaçada toda, essa bobagem toda. Nunca foi sobre você. É sobre Cristo em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é você. Esse hedonismo, essa busca por Jesus só pela satisfação própria. Buscando Jesus só pelos milagres. Esses 10 leprosos, um só voltou. Os 9 estavam curados. Receberam o benefício. Muitos recebem só o benefício. Mas não voltam. Os 9 estiveram de frente com a verdade e não a receberam. A rejeitaram, só queriam o benefício. Só queriam o benefício. Um voltou, o samaritano, curado fisicamente. E quando ele volta, Jesus fala assim, não eram 10? Cadê os outros 9? Aí vem a bênção. A tua fé te salvou. A fé que fez você me conhecer como a verdade. A verdade, a vida, o caminho, aquele que liberta e salva. Por isso você voltou, porque os teus olhos foram abertos. Isso é bênção. Bênção não é aquilo que você recebe de Deus. Bênção é quem você se torna quando você conhece Cristo. Quem você tem se tornado depois que o Evangelho foi apresentado para você. Reveja a sua fé, querido. Porque a mesma graça que nos salva, ela nos transforma. A mesma graça que nos salva, ela nos santifica. O extermínio pior estava por vir. Esther tinha que exterminar o medo. Quantas vezes estamos com medo? Medo de sair da nossa zona de conforto. Porque o Evangelho é desafiador. O Evangelho é um convite para você morrer. Para você mesmo. O Evangelho é se quiser vir, venha, mas morra. Negue-se a si mesmo. Não é sobre você. É sobre a cruz. Tome a minha cruz. Tome a cruz e me siga. O que um Cristo faz na cruz, querido? O que um Cristo fez na cruz? Se deu. Abriu mão dos seus direitos. Perdoou os imperdoáveis. Amou os não amáveis. Se humilhou. Se ofertou. Esse é o convite para cada Cristo que Jesus converte. Porque se ele é a cabeça do corpo, todo o corpo é Cristo. Nós somos uma pessoa só, por isso que é um corpo. É só um corpo. A sua dor tem que doer em mim. A minha dor tem que doer em você. A minha necessidade tem que gritar na sua casa. Isso é evangelho. É partilhar direitos. É abrir mão dos seus direitos para aquele que não merece. É perdoar até o fim. É amar até o fim. Isso é o evangelho de Cristo. Toma a cruz e me siga. Porque aquele que quiser perder a tua vida, a ganhará. Mas quem quiser ganhar a tua vida aqui, por tantos motivos, pelo medo até, vai perdê-la eternamente. Esther estava diante do medo. E ela diz assim, ela manda dizer para Mardoqueu:
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Ao medo. Medo de arriscar a sua vida. Medo de abrir mão dos seus direitos. Pelo seu povo. Zona de conforto. Queridos, Mardoqueu exortou Esther. E lá na frente ela fala assim, eu vou. Se eu tiver que morrer, eu morro. Ela exterminou o medo. Se você não tiver um motivo pelo qual vale a pena morrer, você não tem motivo para viver. Vou repetir. Se você não tiver um motivo pelo qual vale a pena morrer, você não tem motivo para viver. É uma vida medíocre. Se for uma vida para o seu ventre, para o seu próprio umbigo, para realizar os seus sonhos, você não tem motivo para viver. Essa não foi a chamada do evangelho para a sua vida, querido. A chamada do evangelho de sua vida foi para você perder ela por amor do outro. Você só pode amar a Deus no outro. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o teu irmão é mentiroso. O amor do Pai não está nele. Aquele que vê o irmão passando por necessidade, esse nunca nasceu de novo. Esther conseguiu exterminar o medo. Esther também tinha um outro extermínio pela frente, que é gravíssimo para a igreja do Senhor, a omissão. Ela queria se omitir. Foi quando Mardoqueu disse para ela. Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás tu na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque todo te calares. Nesse tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Ela teve que exterminar a omissão. Queridos, quanto a igreja de Cristo tem sido omissa nesse momento. Omissa em relação ao pecado. Quanta omissão em relação ao pecado. Quantos pecados não são tratados na igreja, mas são julgados para debaixo do tapete. Querida, não seja omissa ao pecado do teu marido, do teu filho. Não seja cúmplice ao pecado de ninguém. Lembra da mulher lá de Acã. A família de Acã pagou pela omissão deles. Porque Acã roubou dos despojos de Jericó, que Deus tinha ordenado que não podia roubar. E ele roubou prata, capa babilônica, roubou ouro e escondeu na sua tenda, aos olhos de toda a sua casa. Israel teve uma baixa numa cidade chamada Ai. Eles tinham acabado de vencer Jericó. E de repente perde para Ai, uma cidade pequenininha. 36 pais israelitas morreram naquela guerra. O sangue daqueles israelitas estava sobre Acã. E ele pensou que Deus não ia chegar até ele. O pecador não confessa, ele é assim. Ele acha que Deus nunca vai revelar o pecado dele. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. A palavra de Deus diz ali em Lucas que aquilo que está oculto vai vir à luz. E Deus está dando tempo para você, meu querido. Se tem algo para você confessar para a tua esposa, confesse. Se tem algo para você confessar para o teu marido, confesse. Se tem algo que você tem que confessar para os seus pais, confesse. Se tem uma coisa que Deus é contra nós, não é o pecado, mas é o pecado não confessado. Nós gostamos muito de dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, queridos, e se Deus é contra nós, é contra o pecado não confessado. O povo de Israel pagou por o pecado de um homem. Muitos têm sofrido em casa por pecado de um. O pecado de um tem afetado a igreja toda. Nós não podemos lidar com o pecado dessa forma.
negligenciando ele. Como diz o profeta Jeremias, Deus através dele, estão curando a ferida do meu povo, a filha de Judá, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Estamos pregando mensagens maravilhosas, de vitória, de conquista, disso e daquilo, de triunfo, de prosperidade, de cura, de milagre. Isso é tratar o pecado levianamente. É lidar com o câncer. É uma coisa um paciente chegar diante de um médico com o exame dele, uma imagem de câncer, e o médico dá aspirina para ele, mandar ele para casa. É o que estão fazendo dos púlpitos da igreja do Senhor. Pessoas cancerosas entram todos os dias nos templos, em igrejas. Estão recebendo um evangelho que mata. Um evangelho canceroso, diluído. Nós não podemos receber um evangelho desse, queridos. Paulo diz que outro evangelho que não for de Cristo é maldito. Seja quem for que estiver pregando, até um anjo descer do céu. Se não for Cristo, e este crucificado por você na cruz, é maldito esse evangelho. Ele não cura, ele mata. O amargo se torna doce para aqueles que a alma não está satisfeita. Provérbios 27, 7. Uma alma satisfeita, uma alma que se alimenta da palavra, rejeita até o mel. Pode vir a mulher mais linda do mundo para você, marido, mas se a sua alma estiver em Cristo, você rejeita. Pode vir o homem te elogiando pelas redes sociais, mulher, mas se a sua alma estiver em Cristo, você rejeita. Mas uma alma faminta, uma alma que não se alimenta das promessas de Deus, uma alma que não se entrega, que não se santifica, até o amargo é doce e mata. Estamos com a igreja do Senhor em processo de morrência, por causa de um falso evangelho, igreja. A omissão. Eu tenho aprendido uma coisa, quero ensinar para vocês. Queridos, eu não estou vendo o relógio aqui. Ah, tá. Glória a Deus, segura aí. Eu aprendi uma diferença entre leal e fiel. Eu achei que era a mesma coisa. Lealdade e fidelidade. Porque no dicionário é a mesma coisa. Só que quando eu fui aprender o que é fiel, o que é leal, eu falei, Senhor, tira da minha vida todos os amigos leais que eu tenho. Tira da minha vida todos os amigos leais. Que fiquem só os fiéis. Se ficar um, tá bom. Por quê, querido? Porque lealdade tem a ver com lei. Tem a ver com concessão. E nem toda lei presta. Mas tem muita gente que é leal àquilo que não presta. Uma facção, um cartel. Uma turma de ladrões aí, de assaltantes, eles são leais. Uma turma de traficantes são leais um com o outro. São leais àquilo que não presta. Não quer dizer que lealdade é uma coisa boa. Você senta com um amigo leal, você vai desabafar com esse amigo leal que está traindo a tua mulher. E você fala, dois leal crentes, pensa. Aí o leal crente que está traindo fala assim, pelo amor de Deus no meio disso ainda, hein? Pelo amor de Deus, não conta pra minha mulher não. Aí o sem vergonha leal fala assim, claro que não. Mas não exorta o amigo. Não fala com ele que ele está errado, que ele está em pecado. Que adultério é pecado. Que fornicação é pecado. Que mentira é pecado. E tudo que é obra da carne, o leal não vai te falar. Ele vai ser leal a você, até te empurrar para o buraco. Cuidado com os leais. Cuidado com aqueles que não te dizem a verdade. O fiel, ele é um prumo. O fiel é uma medida exata. É aquilo que o mestre de obra vai usar para pôr na parede que ele está construindo. Porque o fiel, se a parede estiver torta, o prumo vai denunciar que está torto. Por isso que chama fiel. Nós temos um fiel guardado no Banco da Suíça. Se todas as medidas de 1 metro desaparecerem da terra, nós temos um fiel guardado. O fiel denuncia o que está errado. O Espírito Santo é fiel. E ele fala. Ele não é conivente com o seu pecado. Peça a Deus um evangelho fiel.
Peça a Deus uma mulher fiel, um marido fiel. Pessoas que falem a verdade com você, porque nós temos dificuldade com lidar com a verdade. Nós queremos nos esconder quando a nossa verdade é exposta. E o melhor fiel do teu lado do marido é a sua esposa. O melhor fiel do teu lado, esposa, é o teu marido. Ouça ele. Se for uma boca de Cristo na sua vida, ouça ele. É isso que nós temos que fazer um com o outro. E foi isso que Mardoqueu fez com Esther. E Mardoqueu não foi leal a ela. Foi fiel. Livramento vai vir de outra parte e você vai morrer. Não espere que você vai viver não, porque você vai morrer, Esther. Você está pensando em você? Não é ser Cristo. Quando você pensa só em você, você não está sendo Cristo. Cristo não está em você. E ela então saiu dessa omissão e enfrentou a verdade. A outra coisa que ela teve que exterminar é a falta de propósito. Nosso Pai tem propósitos eternos para você. Você foi gerado como uma substância informe ainda. Deus escreveu os seus dias num livro. Há propósitos eternos para a sua vida. Não viva uma vida sem propósitos, querido. Esther precisava de um propósito. E ela entendeu que havia um propósito para tudo ter acontecido. Até que ela chegasse a ser rainha. Foi Deus que colocou ela lá. Não foi a beleza dela. Não é para ela ficar passeando pelo palácio afora, cheio de gente bajulando. Havia um propósito. Querido, há um propósito para o dinheiro que Deus põe na tua mão. É para o reino dele. Há um propósito para todo o talento e dom que Deus te deu. Para a voz, para a instrumentalidade que Deus tem te dado. Não é para o seu sucesso, para a sua fama. É para a glória dele. Há um propósito para a tua inteligência. É para ele, é para o reino dele. É para que o mundo veja a igreja de Cristo como um luzeiro nessa terra, onde estiver. Seja no trabalho, seja em casa, seja na escola. Há um propósito para tudo que Deus te deu e para o lugar que Deus te colocou. Talvez você está achando que não tem propósito nenhum, porque você não sabe fazer nada. Meu Deus do céu. Vocês estão esquecendo de Dorcas. Dorcas só tinha uma agulha e uma linha. E foi através daquela agulha e linha que ela evangelizou viúvas e órfãos da cidade de Jope. Deus permitiu uma doença grave naquela mulher, aquela mulher morreu. Crente nascido de Deus também morre enfermo, querido. Discípulo também morre. Porque a morte para Deus é melhor do que a vida, quando chega a hora. Ele tem prazer na morte daqueles que são seus. Só que havia um propósito na vida daquela mulher, porque aquela mulher fez uma obra fantástica naquela cidade, cheia de viúvas e órfãos. Aquela mulher usou o talento e o dom que ela tinha para vestir aquelas pobres mulheres. Ela se deu por elas. Imagina aquele quartinho de costura. O que ela não falou de Jesus ali? Ela foi a única mulher chamada de discípula. Apesar de que havia muitas discípulas, mas ela foi a única que teve o nome de discípula registrado na Bíblia. Aquela mulher evangelizou. Aquela mulher fez uma obra tremenda. Porque na hora que ela morreu, elas abriram a boca para chorar, buscaram Pedro para orar por ela. Pedro veio enquanto ela estava enferma, mas quando Pedro chegou, ela tinha morrido. Pedro não tinha ressuscitado ninguém ainda, só Jesus havia ressuscitado. E aquelas mulheres choravam, mostrando o trabalho que Dorcas fez para elas. Elas pegavam as vestes e mostravam a obra que Dorcas fez para ela. Queridos, o que nossos filhos ou marido, o que os nossos vão poder mostrar o que você tem feito por eles? Aquelas mulheres estavam com as mãos cheias de tudo que Dorcas fez por elas. A vida de Dorcas teve sentido. A vida de Dorcas teve um propósito. Deus deu ordem, então, para que Pedro ressuscitasse aquela mulher. Aquela mulher voltou a viver. E através daquele milagre, um propósito foi cumprido. Toda a cidade de Jope se converteu.
Deus só faz o que é propósito, querido. Então, tudo tem um propósito. Se você não conhece o propósito de Deus na sua vida, para o que você está fazendo. Para agora. E vai orar, vai jejuar, vai buscar de Deus qual que é o propósito na tua vida. A missão dele, eu já falei, é te transformar em Cristo. Imagem e semelhança. Você só pode cumprir um propósito se você estiver nesse processo de ser transformado. De glória em glória. Até você se ver no espelho como Cristo. A imagem de Cristo. Mas o propósito é para cumprir um desígnio. Qual que é o seu? Esther sabia o dela. E ela saiu da inércia. O último extermínio que eu quero falar dele é da inércia. Porque muitos sabem o propósito, mas estão inertes. Não fazem nada. Já sabem o que tem para fazer, mas não fazem. Estão estagnados. O último extermínio de Esther, para que a vitória e o livramento viesse para o povo, foi aqui, ó. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Então Mardoqueu foi e fez conforme Esther lhe ordenou. Talvez você não saiba o teu propósito. Busque. E você sabe. Saia da inércia. Nós estamos vivendo um momento de extermínio grave. Nos nossos casamentos. Na vida dos nossos filhos. Eu lido com adolescentes que estão tentando se suicidar. Chegaram a 37 vezes, 20 vezes. Um dia essa mãe acorda sem ele. Pais omissos. Não estão prestando atenção, estão tentando dar as coisas para os filhos. Filhos não querem coisas, querem vocês. Tempo, o tempo de vocês. A atenção de vocês. O afeto de vocês. Exterminem. Estamos na hora de exterminar todo o medo. Toda a omissão. Toda a falta de propósito e toda a inércia da nossa vida. Para que haja livramento na tua casa. Foi para este propósito, neste momento, para que Deus te colocou. E te chamou e te trouxe neste culto, nessa noite. Para te despertar. Me permita te despertar como Mardoqueu despertou Esther. Porque é isso que o Espírito Santo está fazendo conosco nessa noite. Nos despertando para um extermínio. Mas um extermínio que tem que ser exterminado dentro de nós. Porque o extermínio lá fora está acontecendo. Então, extermine da sua vida toda a falta de propósito. E volta para o centro da vontade de Deus. Porque pecado é estar fora do projeto de Deus. Pecado não são só obras da carne. Pecado é sair fora do centro da vontade de Deus. Você pode estar fazendo tudo certo, pelo certo, achando que pela presunção do acerto, Deus está te aprovando. Não, querido. Se você estiver fora do projeto, Deus não está te aprovando. Se estiver fazendo tudo certo, mas fora da vontade de Deus, Deus não está te aprovando. Seja curado nessa noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, igreja. Todos de olhos fechados. Eu não chamo para vir à frente. Eu quero fazer um desafio à igreja. Aqueles que estão aqui, sejam visitantes, sejam já crentes, membros de muitos anos, ou seja, que chegou agora 1 ano, não importa. Você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, ter funções na igreja, boa participação na igreja, e chegar no dia da sua morte, ter um culto fúnebre lindo na igreja e acordar no inferno. Por ter sido a vida inteira da igreja. Nunca foi de Cristo. Então essa mensagem está vindo com uma espada que corta. Para cortar a alma, consciência. É isso que a palavra de Deus faz. Porque nós não temos o amanhã, queridos. Por isso que eu prego como se fosse o último dia. Nós não temos o amanhã. Então se nessa noite, essa palavra entrou no teu coração para trazer arrependimento e te revelou que você nunca foi de Cristo. Mas a porta se abriu para você nessa noite porque Ele está te chamando. Ele está te convidando para tão grande salvação. Não vou chamar você para vir à frente. A igreja está de olhos fechados, todos de olhos fechados. Se você quer entregar a tua vida ao Senhor nessa noite, só levanta a tua mão de onde você estiver. Amém. Pode abaixar a tua mão. Amém. Pode abaixar a tua mão. O Senhor te viu. Amém. Pode abaixar a tua mão. De onde você estiver. Você quer entregar a tua vida ao Senhor hoje. Só levanta a tua mão. De onde você estiver.
Amém. Pode abaixar a tua mão, o Senhor te viu. Amém, querida. Pode abaixar a tua mão, o Senhor te viu. A igreja orando. Ore por você. Ore por você. Que o Espírito da verdade está aqui. Ele é luz. Uma luz que queima. Uma luz que incide, incidiu em você. Não saia daqui sem entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Você que é religioso. Você que é cheio de devoção a Deus. Mas se a sua devoção não está transformando os seus relacionamentos. E não transformou você. Pare tudo que você está fazendo agora. Em nome de Jesus. Não deixe o diabo te enganar. O diabo está mantendo crentes iludidos com salvação por causa da religiosidade. Mas essa mensagem é para libertar você. Nada pode contra a palavra de Deus. Se ela foi ao teu alcance nessa noite para te salvar, eu convido você a entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Levanta a tua mão de onde você estiver. Há mais alguém? Amém, lá atrás. Pode abaixar a tua mão. Mais alguém? Levanta a mão. Amém, pode abaixar a tua mão. Glória a Deus, o Senhor te viu. Eu estou vendo, sua confissão é pública, viu, querido? O inferno não sabe o que o Senhor fez aí dentro, nem os anjos do céu, porque só Ele é onisciente. Eu estou pedindo para você expressar com a mão, porque o céu vai ficar em festa. A igreja vai se alegrar, porque vidas estão se rendendo nessa noite. Vidas estão sendo libertas. E Ele conhece você. Ele vê do encontro como Ele foi ao encontro daquela samaritana. Você está cansado do poço, da água, você tem que estar sempre tirando do poço para sobreviver. Ele é a água da vida. Se você beber dele, nunca mais você terá sede. Ele é fonte de águas vivas, querida. E Ele está aqui nessa noite, Ele passeia neste lugar. Ele é o dono da igreja, Ele passeia entre os 7 castiçais. E Ele vai dizendo, eu conheço as suas obras, eu conheço você. Nada pode se esconder diante dos olhos de chamas como fogo. Ele vê o seu interior, querido. Entrega a tua vida ao Senhor. Seja de Cristo. Faça a obra dele na igreja, lá fora. Mas seja de Cristo, querido. Há mais alguém que entregar a tua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Só levanta a mão onde estiver. Há mais alguém, amados? Quer fazer essa entrega, essa aliança com Jesus hoje? Agora parte de você. Há mais alguém? Toda igreja, olhos fechados. Que eu faço esses desafios. Eu vejo irmãs de cabecinha branca e ciclo de oração, 70 anos da igreja, e passa a ser de Cristo, depois de 70 anos de igreja. É assustador, mas eu vejo pastores levantando mão, esposos de pastores, vejo diáconos, eu vejo de tudo. Nós somos iguais, não há diferença. Precisamos desesperadamente de Cristo. Saia desse pecado, dessa inércia, dessa omissão, desse medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, querido. O verdadeiro amor está aqui para te libertar nessa noite, para viver uma vida plena e abundante nele. Uma vida que eu tenho vivido, apesar da dor, apesar do câncer, é uma vida plena e abundante. Podemos encerrar? Há mais alguém que tem que entregar a vida para o Senhor hoje, nessa noite? Há mais alguém? Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Amém. Pode abaixar a tua mão, querida. Glória a Deus. Sempre temos a última hora, mas glória a Deus. Amém. Pai, muito obrigada.
please forgive.